Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. Agora 10h16, a gente conversa ao vivo aqui na Band News FM com o tenente do Corpo de Bombeiros, Henrique Barcelos, que vai dar pra gente um panorama desses incêndios que atingem a região central de Minas, o sul de Minas, Serra da Moeda, grandes áreas de proteção ambiental. Tenente, o senhor nos ouve agora? Sim, perfeitamente. Tenente Henrique Barcelos, que é o porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Tenente, eu queria que o senhor nos informasse um panorama, um raio-x mesmo, dos principais focos de incêndio que atingem neste momento o nosso estado. Certo, bom dia a todos que nos acompanham na Band News. A gente está num período crítico, chamado período de estiagem, e de fato nós temos algumas emergências aí numa situação mais avançada. Então eu posso citar, próximo aqui à região metropolitana, a Serra da Moeda, um importante local de proteção ambiental, em que a gente tem incêndio e tem ali equipes do Corpo de Bombeiros, são ao todo 16 militares, já 4 viaturas, estamos ainda reforçando esse local para o combate. E temos a Serra do Cipó, um parque nacional também de proteção ambiental, uma unidade de conservação, e lá já estamos no 3º dia de operação, com 18 bombeiros, o combate terrestre e também o combate aéreo com helicópteros e aeronaves air tractors, aqueles aviões que conseguem lançar água sobre o incêndio. Tenente, quem fala com você é Murilo. A minha pergunta é o seguinte: a maior parte desses incêndios, pelo que vocês podem identificar, são incêndios criminosos ou não? São incêndios provocados pelo próprio tempo seco, uma faísca ou algo do tipo? Bom dia, Murilo. Excelente pergunta. A gente tem uma estatística que ela é alarmante. Mais de 90% dos incêndios são ocasionados por ação humana. Boa parte deles por imprudência, mas a gente sabe que tem sim uma estatística voltada para o incêndio criminoso, os incendiários. Por isso a população deve ficar alerta para ter prudência nesse período do ano e não causar um incêndio, de maneira ali desavisada, mas também ficar alerta aos incendiários, podendo denunciá-los aos números de emergência do Estado, 181, o próprio número do Corpo de Bombeiros Militar, 193, também pode ser usado para essa denúncia. Sim, estamos conversando com o Tenente Henrique Barcelos, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Tenente, é Luciana falando com o senhor. A gente está acompanhando, claro, o trabalho dos militares, com a ajuda também de brigadistas. De que forma, Tenente, a população pode ajudar para além dessa questão? Por exemplo, neste momento, de que forma a população pode ajudar aí no auxílio dos bombeiros e também dos brigadistas? E falando em brigadistas, em outras épocas do ano, sempre há um trabalho de preparação, de treinamento. Quem quiser participar também desses grupos de brigadistas, como é feito o processo? Há ali um contato com os bombeiros? Como é que funciona, Tenente? Muito bom dia, Luciano, prazer falar com você. Bom, para a primeira pergunta, a gente reforça as dicas de prevenção, especificamente nesse período do ano. Então, a população pode evitar o incêndio não abrindo qualquer chama nesse momento, seja jogando uma ponta de cigarro na vegetação seca, seja colocando fogo em amontoado de lixo, utilizando fogo para limpeza de terreno, o que é contraindicado, deixando lotes vagos com muita vegetação seca, então deve ser feita a manutenção ali. Todos esses são cuidados que a população pode atuar de maneira ativa, prevenindo. Já falando dos brigadistas, que são parceiros aí muito importantes nesse período, a população tem interesse por se cadastrar como brigadista, pode procurar o Corpo de Bombeiros Militar. O nosso site tem um passo a passo para se credenciar através de uma brigada ou através de pessoa física, vai passar por um treinamento nosso e será certamente aproveitado nesses períodos. Tenente, quando a gente noticiou aqui sobre Serra do Cipó, até a Serra da Moeda, parece que as chamas estão se aproximando das residências. Existe, neste momento, algum alerta para que as pessoas saiam de casa, deixem a região, ou por enquanto ali tem um controle? Bom, a gente não tem nenhum motivo para pânico nessas localidades. A corporação atua certamente na prioridade de proteção de residências, tanto no município de Moeda, como também lá no município, nas comunidades de Serra Morena
e também Mãe d'Água, que ficam próximos ali ao município de Santana do Riacho. A Serra da Moeda, com o nosso combate ali, a proteção a essas residências, e lá na Serra do Cipó, esses municípios e comunidades que eu citei. As prioridades da nossa corporação são de proteção das residências. Lá nesses locais, os nossos bombeiros vão orientar a população, caso exista uma linha de fogo se aproximando, para que eles deixem a residência para um local seguro, mediante orientação. Agora, tenente, vendo ontem algumas imagens de satélite sobre a região lá da Serra do Cipó, focos bem grandes de incêndio, né? Esse incêndio lá, qual que é a proporção dele? É maior dos últimos anos? Ou é aquele incêndio que ocorre anualmente lá? Queria que o senhor desse uma dimensão para a gente do tamanho desse incêndio na Serra do Cipó. Olha, a dimensão ela é maior do que o comum lá. A gente teve um incêndio grande já há alguns anos na Serra do Cipó, e esse se assemelha ao registro de maiores incêndios lá, porque a gente vê que a linha de fogo é bem grande, justamente por essas imagens de satélite. A gente faz um monitoramento com imagens de um satélite da NASA, que especificamente sobrevoa a região e consegue trazer uma atualização bem próxima de horários. A gente viu já um sucesso no combate à linha de fogo que se avançava em direção a Santana do Riacho. Estamos agora concentrados numa região referência ali para quem conhece a região, acima da estátua do Juquinha, próximo às comunidades de Serra Morena. É um incêndio muito desafiador, mas não estamos poupando recursos lá, combatendo tanto por terra como também por aeronave. Sim, tenente, de que forma também, né, a prefeitura colabora com isso? Porque foi emitido, né, a prefeitura decretou um estado de calamidade, ou isso, de emergência. Isso ajuda em quê, né, os bombeiros nesse combate? A gente está falando de recursos, a gente está falando de quê? Olha, a situação de emergência ou estado de calamidade pública são dispositivos legais que o município pode lançar mão nesse momento, justamente para ter acesso a alguns recursos de maneira mais emergencial, sem passar por toda uma burocracia de processo licitatório. Claro, tudo isso com comprovação, mas esses recursos são bem-vindos caso haja necessidade de evacuação de pessoal, caso haja necessidade de abrigos naquele local. Ainda não é esse momento, mas certamente esses dispositivos legais facilitam o acesso a recursos para a prefeitura. A gente sabe que o município apoia também no gerenciamento, porque a gente instalou lá dentro da prefeitura de Santana do Riacho o nosso posto de comando, que é a instalação que faz todo o gerenciamento daquele incêndio na Serra do Cipó. Tenente, tem um posto também aqui na 040, né? Na antiga sede da PRF, os senhores estão utilizando lá também para monitorar a Serra da Moeda. Exatamente, esse é o posto de comando aqui para o combate da Serra da Moeda, onde a gente também faz um gerenciamento, um monitoramento. Tudo isso também é controlado na nossa sala de coordenação, lá na cidade administrativa, onde a gente tem informações dos dois locais e demais operações correntes no estado. Tá certo, conversamos aqui ao vivo com o Tenente Henrique Barcelos, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Tenente, muito obrigada pela entrevista, pelas informações. Enfim, a gente torce para que essa situação se resolva o mais rápido possível. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês. O Corpo de Bombeiros segue firme no propósito de salvar vidas. É isso, parabéns pelo trabalho. Nossa flora, fauna e as vidas também das pessoas ali na região, né? Obrigada, tenente.